Então, vamos começar primeiro apresentando para vocês um pouquinho da bibliografia. Você diz assim, pastor, eu tive essa aula há muito tempo e não lembro muita coisa, ou algumas podem dizer, pastor, eu nunca tive a oportunidade de estudar esse tema. Então, a minha sugestão não é puxando brasa para sardinha, não, mas é porque é algo introdutório. A nossa editora Lerban, ela lançou recentemente essa revista, que eu sou o autor dela, A Doutrina das Últimas Coisas. Tem uma série na teologia sistemática que é chamada Teologia ao Alcance de Todos, que é lançado pela Lerban. Dessas 8 revistas, 2 são minhas, uma de bibliologia e essa que saiu agora, que é A Doutrina das Últimas Coisas. É uma revista de escola bíblica. Então, a gente aborda nessa revista todos os temas da escatologia, certo? Só que, qual é o propósito dessa revista? É abordar o tema da escatologia numa linguagem resumida para a igreja. Então, é pensando nos irmãos, é pensando numa escola bíblica dominical. Então, se você quer estudar de forma introdutória esse tema, comece por aqui, tá bom? A doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, lançada recentemente pela Lerban, tá certo? Mas digamos que você estudou essa revista, você gostou do que leu, ou pelo menos gerou um certo interesse pelo tema, você pode buscar esse autor aqui, chamado Millard Erickson. Tem um livro dele pela Edições Vida Nova, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Ele trabalha as linhas de interpretações sobre o milênio e sobre a segunda vinda de Cristo, né? Nós sabemos que acerca do milênio e da segunda vinda existem basicamente 3 escolas de interpretação. E aí, se você tem interesse em aprender mais sobre esse assunto, esse autor, esse livro é indicado porque ele trabalha de forma resumida cada uma dessas escolas de interpretação e ele vai colocar o que é chamado de pontos fortes e pontos fracos de cada uma delas, tá bom? Digamos que você, puxa, gostei, eu gostaria de realmente me aprofundar nesse negócio. Aí você vai na biblioteca do seu marido, se ele não tem, diga para ele, compre a Teologia Sistemática de Millard Erickson, que é um teólogo batista. No meu entendimento, é um dos que trabalha de forma mais aprofundada nessa teologia sistemática dele, tá bom? E se o seu esposo, porventura, não tiver teologia sistemática de Millard Erickson, é provável que ele tenha a teologia sistemática de Wayne Grudem, que também é outro teólogo batista, tá bom? Agora, esses 2 últimos que eu apresentei é só para quem realmente gostaria de se aprofundar, mais ou menos assim, eu quero mergulhar no assunto. Aí você vê essa sistemática. Normalmente, pastor batista que gosta de estudar tem isso aí na sua biblioteca, tá bom? Então, é só para introduzir apresentando esse material aí para pesquisa, para quem se interessar pelo tema. Então, vamos agora começar com a questão da definição, né? O que é essa palavrinha escatologia e que disciplina é essa daí? Escatologia é exatamente a doutrina que aborda o assunto das últimas coisas, né? É o estudo dos últimos acontecimentos. Quando se fala de escatologia, normalmente já vão perguntando sobre a segunda vinda de Cristo, já vão perguntando sobre a questão do milênio, do julgamento final, mas o ponto de partida da escatologia não é essa, a gente vai ver aí. Então, a escatologia, essa palavrinha, esse termo, ele é uma palavra composta, 2 palavras gregas, né? O eschatos, que significa derradeiro, último. Só para ajudar você a entender, você deve lembrar certamente de Atos 1:8.
recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aí o texto diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ali, o que na nossa Bíblia em português está lá, confins da terra, é essa palavra eschatos, que quer dizer derradeiro ou último, certo? E logos, que significa palavra ou discurso. Então, o termo escatologia quer dizer literalmente o estudo das últimas coisas, ou o estudo dos eventos futuros. Tá certo? Então, essa é a nossa definição do termo e da disciplina. Agora eu vou passar para vocês quais são os principais temas que são abordados dentro da escatologia. Talvez algumas vão ficar surpresas, mas o principal, melhor dizendo, o ponto de partida e o primeiro tema da escatologia é esse aqui: a morte. A morte é exatamente a realidade da morte, a natureza da morte, é o ponto de partida para qualquer estudo da escatologia, tá certo? Ligado a essa questão da morte, existe o tema chamado o estado intermediário. O próprio nome já está dizendo, estado intermediário. É basicamente o seguinte: o que que acontece com uma pessoa entre o momento que essa pessoa morreu até o dia da ressurreição? Por isso que o nome é estado intermediário. Então, digamos, uma pessoa, ela morreu hoje. Ela é serva de Deus ou não? Como é que essa pessoa fica? Em que estado ela fica até o dia da ressurreição? Então, esse é o chamado estado intermediário. Aí aqui nós vamos ver que alguns propõem o sono da alma, que inclusive algumas de vocês acreditam nisso. Ah, aqui vai ter a proposta da Igreja Católica Romana, que é do purgatório. Vai ter a proposta adventista do sétimo dia, que é da extinção da alma. A alma ela é completamente extinta. Então, o estado intermediário, como a pessoa fica no momento entre a sua morte até a ressurreição. Ok? Muito bem. Passado desse tema da morte e segunda morte, melhor dizendo, da morte e o estado intermediário, outro tema muito importante dentro da escatologia é a segunda vinda de Cristo, certo? Nós vamos observar nessa aula que o tema segunda vinda, ele é o tema sobre o qual os cristãos, estudiosos ou não, ou irmãos da nossa igreja, irmãos simples, é o tema sobre o qual todos concordam. Todos concordam que haverá uma segunda vinda. Mas, ao mesmo tempo que todos concordam que haverá uma segunda vinda, há uma divergência de pensamento entre os evangélicos com relação ao tempo em que momento acontecerá a segunda vinda. Então, os evangélicos, nós vamos ver depois, eles são, digamos assim, divididos, inclusive nós batistas, principalmente nós batistas, porque um dos princípios nosso é a liberdade de pensamento, é o livre pensar. Nós batistas, nós temos nossas diferenças entre nós pastores, estudiosos, com relação ao tempo em que acontecerá a segunda vinda. Porém, segunda vinda é um dos principais temas aí da escatologia. Ligado à segunda vinda, um outro tema da escatologia é a ressurreição dos mortos. Por que ligado à segunda vinda? Porque, conforme nós veremos, a ressurreição dos mortos, ela está estritamente relacionada à segunda vinda de Cristo, certo?
tanto a ressurreição dos salvos, como a ressurreição dos ímpios. Outro tema da sistemática, inclusive no e-book que vocês têm, inclusive eu quero, não sei quem fez, mas eu quero parabenizar, ficou muito bonito aquele e-book, fiquei até com vontade de usar ele aqui, muito bem organizado. Pode É, usar, pastor, fique à posso vontade. usar, é certo. É, a autoria é sua. Certo. Aí lá no final, inclusive eu observei lá da página, acho que é da 13 até a página 20, vai ter o tema o julgamento final e a punição eterna, que é um dos temas que nós provavelmente não vamos abordar nessa aula, mas é muito importante nós entendermos, gente, especialmente em nossa época. Se você observar, em nossa época, devido à questão do politicamente correto, hoje tem se evitado falar de um Deus que executará o juízo final e uma punição eterna. Então, esse tema ele é fundamental. E lá dentro desse material tem uma discussão de forma resumida sobre, por exemplo, o universalismo. Você já deve ter ouvido falar ou não. Já existem aqueles no meio evangélico e protestante que ensinam a doutrina universalista, que no final todos serão salvos, de que não haverá uma punição eterna, não haverá um inferno, um julgamento final. Então, isso é muito perigoso e isso, infelizmente, tem entrado em alguns meios evangélicos. Além do universalismo, lá também vai tratar de uma outra doutrina que é chamada de aniquilacionismo, é a ideia de que não haverá uma punição eterna, mas na morte o ser humano será totalmente aniquilado, nada sobra para sofrer algum tipo de punição eterna. Então, dê uma olhada lá nesses textos, tem lá de forma bem resumida, tem os textos e como você combater esse tipo de ensino. Além do julgamento final e punição eterna, a escatologia vai tratar do novo céu e da nova terra. Né? Há sempre aquela famosa pergunta: pastor, o céu é um lugar ou um estado? Pastor, a nova terra é para quê? É essa terra aqui que vai ser destruída totalmente, Deus vai fazer outra totalmente nova? Ou vai ser essa mesma terra restaurada pelo Senhor? Então, há essa discussão e no material de vocês tem lá essas visões com relação e aquilo que a gente entende que seja a melhor posição. Então, dentro do Novo Céu e Nova Terra, está aí um dos temas. E, obviamente, dentro da escatologia, existe a discussão ligada ao milênio, que é chamada as concepções milenais. Nós temos o texto de Apocalipse 20, né? Vocês vão lembrar, no versículo de número 4, onde fala dos que foram mortos e que ressuscitaram e que reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos. Então, com base nisso, existem entre os evangélicos diferenças de opiniões sobre o milênio. Haverá um reinado de Cristo aqui, de fato e de verdade, aqui na Terra, literalmente? Nós já estamos vivendo o milênio. O milênio realmente é algo futuro, ou é algo que está sendo vivido agora. Então, as chamadas concepções mileniais. Também tem essa discussão aí para vocês. E normalmente a gente finaliza trabalhando sobre as concepções tribulacionais, que é o quê? É a relação da vinda de Cristo com a grande tribulação. É aquela grande pergunta, né? Cristo voltará. Fato indiscutível. Ele voltará. Mas a grande pergunta é: quando? Antes da grande tribulação? Depois da grande tribulação? Ou no meio da grande tribulação? Então, são as chamadas concepções tribulacionais, ok? Então, tá aqui para vocês na tela
Depois eu vou disponibilizar esses slides, né? Que aqui está um suprassumo, né? Para o pessoal. Então não se preocupe aí com relação a escrever, você vai receber isso aqui também. Aqui tem para vocês os principais temas da escatologia. Ok? Ficou claro até aí? Tranquilo? Então, vamos para o primeiro assunto. Ah, não, antes de entrar no primeiro assunto, eu quero trabalhar aqui o que esse autor, por nome Millard Erickson, ele vai tratar, que é aquilo que ele chama de dois extremos a serem evitados. Ou seja, quando nós estamos estudando esse assunto na nossa vida pessoal, ou estudando a nível de igreja, escola bíblica, culto de doutrina ou de ensino, às vezes num grupo pequeno, numa célula, não sei qual é o método da sua igreja, mas há uma necessidade de se evitar dois extremos do estudo da escatologia. O primeiro extremo é aquilo que o Millard Erickson ele vai chamar, gente, de escatomania. O que ele quer falar sobre escatomania? É uma preocupação exagerada com escatologia. Então, a gente vai dizer o seguinte, que por causa disso, há muito sensacionalismo, especialmente agora, nesse tempo de redes sociais, nesse período de vídeos curtos, né? E que jogam aí nos grupos de WhatsApp, coisa de TikTok e tal. E muitas vezes é um vídeo de 2, 3 minutos e uma pessoa traz um assunto escatológico, faz aquele estardalhaço todo e aí gera mais confusão na cabeça das pessoas do que ajuda. Eu vou dar alguns exemplos práticos porque aconteceu muito no período da pandemia. Então, eu era um dos pastores da igreja lá em Pernambuco, e as irmãs devem lembrar que naquele período da pandemia era o tal do fica em casa, né? E a gente não podia abrir as igrejas, não podia ter cultos. Então, os cultos eram online e os irmãos e irmãs tinham mais tempo em casa, né? Porque não podiam sair para trabalhar, não podiam sair para estar num convívio social. Ora, em casa, sem fazer nada, o acesso a esse tipo de informação na internet era muito grande. E eu me lembro de alguns exageros que me mandaram. Então, eu estava lá, de repente, uma irmã mandava um vídeo. Pastor, o senhor pode olhar isso aí para mim? Olhava o vídeo, aí era uma pessoa dizendo: olha, vai ter 3 noites muito escuras e tem que comprar vela não sei de quê e não sei o quê, porque vai faltar não sei o quê. E eu dizia, Deus do céu, onde é que esse povo está tirando essas coisas, né? Aí outra uma vez mandou para mim um vídeo, e nesse vídeo, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, tinha uma orientação dada de como você não pegar o coronavírus. Era para você folhear a sua Bíblia até você encontrar dentro dela um cabelo. Chegaram a ver isso? Não. E a ideia era, se você encontrasse dentro da sua Bíblia um cabelo, era o cabelo de um anjo. Você deveria colocar dentro de um copo com água, mexer e tomar, porque aí você estaria imune ao coronavírus. Então, esse tipo de coisa chegava para mim aos montes de irmãos da igreja com essas dúvidas. Outros mandavam, olha, pastor, isso aqui, olha, Covid-19, quando faz a conta aqui dos algarismos romanos, dá o número 666. Aí eu dizia, Jesus amado, onde é que nós vamos parar? Isso é o que o autor está chamando de escatomania. Então as pessoas, tudo que vê, tudo que assiste, quer encontrar alguma explicação escatológica. Mas, se serve de consolo, eu já estou com 52 anos, e eu lembro-me que quando eu me converti com 16, a escatomania também já estava presente, sem internet, sem rede social.
Eu me lembro, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vocês já viram que todo produto hoje tem isso aqui? Código de barra? Então, na minha época de jovem na igreja, surgiu essa questão do código de barra. Isso era final da década de 80. E quando você observa um código de barra, tem três barras que não tem número. Então eles diziam que essas três barras eram o número oculto do 666. Aí hoje você pega Bíblia, você vai comprar Bíblia na loja, tem código de barra. Então, criou esse negócio. Hoje é muito comum a ideia de um chip, né? Um chip que vão colocar na testa ou na mão e tal. Isso, gente, é escatomania. Então, é uma preocupação exagerada com a escatologia. Isso é um extremo e isso deve ser evitado. Ok? Qual é o outro extremo? É o que eles chamam de escatofobia, que é exatamente o medo, a aversão e a recusa em querer conversar ou discutir estudos ou temas escatológicos. Ah, não, não quero mexer com esse tipo de coisa, não, porque tem muita conversa, muita controvérsia, tem muita discussão, isso não leva a nada, é a chamada escatofobia. Você não quer discutir, estudar, conhecer esses temas da escatologia. Por exemplo, vamos logo partir aqui para um exemplo prático para poder chocar as irmãs. É, você não quer discutir na igreja ou discutir com pessoas se Cristo vem antes ou depois da tribulação. Lembra dessa história? Ah, o arrebatamento vai ser antes da tribulação ou vai ser depois da tribulação? Aí, não quero mexer com esse tipo de assunto, não, porque isso não interessa, não importa. Mas vamos lá. Imagine que eu e você aprendemos, como foi o meu caso, eu aprendi a vida toda, que a igreja não deve se preocupar, porque antes da manifestação do anticristo, antes de ter toda aquela perseguição e o anticristo entrar na história, a igreja vai ser removida da terra. Isso é chamado pré-tribulacionismo. Aí vem o pessoal pós-tribulacionista e diz: não, na verdade a igreja vai estar aqui, vai passar pela grande tribulação, o anticristo vai perseguir, vai matar cristãos e tal. E a igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Mas, isso aí não importa, o que importa é que Jesus vem. Ok, então vamos lá. Digamos que você e eu cultivamos a vida toda a expectativa, a esperança de que antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação, Cristo volta para remover a sua igreja. Digamos que essa linha de pensamento esteja equivocada. E digamos que a outra linha, que é a linha de que haverá um arrebatamento depois da tribulação, esteja correta. Você já pensou na frustração? Você já pensou na quantidade de pessoas que vão dizer, puxa, mas eu gerei uma expectativa muito grande e nada disso aconteceu. Deus prometeu isso. Peraí, foi Deus que prometeu isso na sua palavra ou foi uma visão escatológica na qual eu fui ensinado? Então, muitas vezes, a gente quer evitar discutir esses assuntos. Às vezes são discussões tolas, mas, gente, são temas que eu não posso fugir. Por quê? Porque eles estão na Bíblia. E eu preciso, de alguma maneira, me aprofundar nesses estudos, tá joia? Então, o Millard Erickson, ele vai dizer, olha, evite de um lado a escatomania, do outro lado você evita a escatofobia. Como fazer isso? Como evitar esses dois extremos? Mantendo em mente o quê? O verdadeiro propósito da escatologia. Gente, qual é o verdadeiro propósito da escatologia? Vocês estão com Bíblia aí perto de vocês? Se não tiver, arranja aí uma Bíblia aí rapidinho. E vamos olhar alguns textos bíblicos, certo? O primeiro texto que eu quero pedir para vocês abrirem
1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês ainda lembram dos principais temas da escatologia que a gente viu aqui? Morte, estado intermediário, segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, julgamento final e punição eterna, novo céu e nova terra, e as concepções milenais e tal. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Mas eu vou ler aqui com calma, vou ler bem devagar e você acompanha na sua Bíblia. Mas eu quero que, à medida que eu for lendo, eu vou pedir para você ir identificando aí no texto os temas da escatologia que tem aqui. Quais temas nós temos nesse texto aqui da escatologia, tá bom? Eu vou ler, vocês acompanham. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui para vocês. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ok, vocês conseguiram identificar quais temas da escatologia tem aqui nesse texto? Se puderem falar em uma, duas palavrinhas, quais temas vocês encontraram aí da escatologia? Arrebatamento. a morte, A morte A aí ressurreição está dos na mortos. expressão os que dormem, tá certo? isso, Então a morte, Arrebatamento. arrebatamento, ressurreição dos mortos, ressurreição dos mortos, segundo tem um aí ligado ao arrebatamento. Qual que é que está ligado ao arrebatamento? Estado intermediário. o 17, verso 17. Intermediário. Ligado ao arrebatamento, gente, está a segunda vinda. O Senhor descerá, né? Aí os que morreram ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, não é isso? Isso. E como é que finaliza o verso 17? Para encontro com o Senhor nos ares. Ao encontro do Senhor nos ares é o arrebatamento. Mas a última frase do verso 17 é o quê? Estaremos Com o Senhor para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Esse estaremos para sempre com o Senhor é o que para nós, na escatologia? Novo céu e nova terra. Isso, o estado eterno, exatamente. Ok? Então, dentro desse tema, só nesse texto que a gente leu, veja a quantidade de temas escatológicos: morte, ressurreição, segunda vinda, arrebatamento
e estado eterno. Tudo isso está dentro disso, nesse texto aqui. São temas escatológicos. Mas por que será que o apóstolo Paulo escreveu esse texto? Você tem que entender o verso de número 13. Porque no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A pergunta é: Paulo estava dizendo que o cristão não deve se entristecer com a morte de alguém? Não. Não, ele está dizendo que é para não se entristecer como os que não têm esperança. Então, existem duas maneiras de nos entristecermos com a morte. Ambos vão se entristecer. Agora, nós cristãos nos entristecemos com a morte, mas nós temos uma esperança, que é a esperança da vinda de Cristo e da ressurreição. Uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo, ela se entristece com a morte. Eu não sei se vocês já participaram em velórios, onde você escuta pessoas chorando e elas normalmente gritam: nunca mais vou ver o meu paizinho ou minha mãezinha, sabe lá o quê, eu nunca mais vou ver. Já ouviu esse tipo de expressão em velório? Essa pessoa que diz isso é exatamente uma pessoa que não tem esperança. Então, os cristãos da cidade de Tessalônica, eles estavam se entristecendo. Por quê? Porque alguns irmãos da igreja estavam morrendo e eles acreditavam que Cristo ia voltar naqueles dias. Cristo não voltou e os irmãos começaram a morrer. E a grande questão deles agora era: o que vai acontecer com esses irmãos? Na volta de Cristo, eles vão participar da mesma glória, da mesma recompensa daqueles que estiverem vivos? Então, Paulo escreveu para dizer: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que as pessoas que morreram, de maneira alguma, nós, os vivos, vamos primeiro que elas. Porque quando Cristo voltar, os que morreram, os que dormem, vão ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor. Quer dizer, os mortos ressuscitam e os vivos são transformados e vão juntos ao encontro do Senhor. Certo? E a partir desse encontro com o Senhor nos ares, nós vivenciaremos para sempre esse estado eterno com Ele. Agora, por favor, como foi que Paulo terminou esse texto no verso 18? Alguém leia aí. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, essas palavras que ele acabou de escrever sobre os mortos, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, sobre o estarmos para sempre com Ele, ele disse: olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, qual era o propósito desses temas da escatologia? Era proporcionar para a igreja consolo. Então, eu preciso pensar que o verdadeiro propósito da escatologia não é gerar controvérsia na igreja. O verdadeiro propósito da escatologia não é gerar discussão sem sentido na igreja. O verdadeiro propósito é proporcionar consolo e segurança. Ficou claro isso? Agora, vamos para um segundo texto. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. E vejamos aqui o capítulo de número 3, do versículo 2 ao 3. Ou 2 e 3.
A mesma coisa, eu vou ler 1 João 3, verso 2 e 3, e vocês vão ouvir com atenção e vão identificar para mim quais os temas da escatologia nesses dois versículos. 1 João, capítulo 3, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, quais temas da escatologia nós temos aqui nesses dois versículos? Vamos ver se vocês identificaram. O Conseguiram julgamento identificar algum? final e a punição eterna é Como? o julgamento final e a punição eterna, que vai falar da Primeiro, vida dele. o primeiro que tem que destacar aqui é com relação a como é que nós vamos ser quando ele vier. E depois, ele Igual a vai ele. se manifestar, não é isso? Quer dizer, é a vinda dele. Seremos iguais a ele, semelhantes, E aliás. nós seremos semelhantes a ele. Ou seja, lembra do Cristo na ressurreição, que ele ressuscita, dá para reconhecer que é ele, mas o corpo dele não é um corpo natural, é um corpo que consegue atravessar entrar numa sala sem abrir a porta, é um corpo que está aqui, desaparece, aparece em outro lugar. Então, o João está dizendo que quando ele vier, nós não sabemos ainda certo como é que nós vamos ser, mas nós vamos ser semelhantes a ele. Então, esses dois temas aí. Qual é o último tema que nós temos aí, da escatologia? A esperança. Qual é a nossa esperança aqui? A esperança de vê-lo como ele Isso é igual. é. Prestaram atenção? Então, a nossa grande esperança é aquele dia em que nós vamos ver ao nosso Jesus como ele é. Agora, preste atenção. No versículo 4, ele vai dizer, todo aquele, melhor, no versículo 3, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, João está dizendo que se eu tenho a esperança de ver o meu Senhor como ele é, de ver o meu Senhor quando ele se manifestar, se eu tenho essa esperança, qual tipo de vida que eu vou viver? Uma vida na bagunça, uma vida no pecado, uma vida toda errada? Não, ele está dizendo que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, Isso mesmo. como ele é puro. Puro. Ou seja, quem tem a esperança de ver Jesus como ele é, busca viver uma vida de santificação. Ficou claro isso? Então, vamos para a carta de Pedro. Na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 14. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, verso 10 ao 14. Novamente, eu vou ler esse texto
E aí vocês acompanham para identificar quais os temas da escatologia que nós temos aqui. 2 Pedro 3, a partir do versículo 10. Diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, quais são os temas aqui da escatologia que nós temos desse texto? Vamos lá. No verso 10, nós já temos o quê? De cara. Não sabemos o dia e a hora, né? Isso, ele vai vir como Ladrão. ladrão. Primeira coisa que já está claro aí, ele virá como ladrão. A terra, obviamente, vai sofrer uns reveses complicados, a manifestação da ira de Deus na terra. No verso 13, quais são os temas? Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, onde habita a Justiça. justiça. O reino de Agora, justiça. se você ler para mim o verso 11 e o verso 14, quem tem esse tipo de esperança deve viver como? No verso 11, Vivem de maneira santa e piedosa. As pessoas vida que vivem santa e de piedosa. E no 14, em paz, justiça, sem mancha, inculpáveis. inculpável. Repreende. Então, preste atenção nisso aqui. A escatologia tem esses propósitos aqui. Primeiro, trazer consolo e segurança para a vida do cristão. E segundo, incentivar uma vida de santidade, uma vida piedosa. Então, quando eu entendo que a escatologia tem esse propósito, eu não vou querer correr dela. Muito pelo contrário, eu quero aprender mais sobre a vida de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos. Eu quero aprender mais sobre o novo céu e nova terra. Quero aprender mais sobre o julgamento final, sobre a punição eterna. Eu quero aprender mais sobre esses temas, porque, primeiro, em momentos de perdas, isso vai trazer para mim consolo e segurança. E em momentos que eu estou passando assim uns reveses na caminhada, isso vai trazer para mim um incentivo, não para desistir e viver uma vida no pecado, pelo contrário, viver uma vida santa e piedosa, ok? Então esses são os propósitos aí da escatologia, tá joia? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou só fechar aqui essa informação e daqui a pouquinho eu vou dar 5 minutinhos só, viu, para a gente tomar uma aguinha e voltar. Mas eu quero primeiro fechar com isso aqui. Quando nós falamos do estudo da escatologia, só por uma questão didática, a gente divide o estudo da escatologia em duas grandes divisões. A primeira é chamada de escatologia individual. Por que individual? Porque ela diz respeito àquilo que vai acontecer com cada indivíduo na hora da morte. Então, cada pessoa que morreu com Cristo, ok. Morreu sem Cristo, ok. O que acontece com essa pessoa que morreu com Cristo
e essa pessoa que morreu sem Cristo. Então, essa é a ideia da escatologia individual, é o que vai acontecer com uma pessoa na hora da morte. Mas existe o que é chamado de escatologia cósmica ou geral. Essa escatologia, ela vai tratar do que acontecerá com a raça humana e com toda a criação em associação com a segunda vinda de Cristo. Ou seja, quando Cristo voltar, o que vai acontecer com a raça humana? Seja aquela parte da raça humana que viveu aqui para servir a Deus, para seguir a Cristo, o que acontecerá com essa raça humana? E o que vai acontecer com toda a criação? Tipo, esse mundo que hoje está aí, que foi atingido pelo pecado, que é corrompido pelo pecado, o que vai acontecer com ele? Deus vai aniquilar e começar outro do zero? Ou Deus vai restaurar? Então, a escatologia cósmica, ela trata desses temas relacionados à raça humana como um todo e toda a criação. Ok? Muito bem. Então, gente, conforme eu coloquei aí logo no início, o primeiro tema que se trata na escatologia é a questão da morte. Então, qualquer livro que você for ler sobre escatologia vai começar falando sobre a realidade da morte. A gente não vai ler todas essas referências, mas para a gente aproveitar um pouco o tempo, quando vocês estiverem lendo o material, vocês consultam melhor. Mas quando você olha para a Escritura, a questão da morte é um fato inegável no futuro. Então, a morte é algo que, de acordo com a Escritura, ela é inevitável, certo? Nós não gostamos muito disso, isso é fato. Não é à toa que a Escritura vai dizer que a morte é a última inimiga do homem a ser vencida. Mas ela é uma realidade. A gente tenta meio que fugir um pouco dessa inevitabilidade da morte, né? Alguns evitam tocar no assunto porque realmente não é agradável. E se você olhar aí, eu coloquei entre parênteses eufemismo. Nós costumamos utilizar eufemismos para poder amenizar, né? Então, quando a gente quer comunicar a morte de uma pessoa, normalmente a gente não diz, eita, fulano de tal acabou de morrer. Normalmente puxa, olha, o irmão fulano partiu para estar com o Senhor, ele está descansando, ele descansou no Senhor. O problema é quando a gente diz descansou para uma pessoa que morreu sem Cristo, né? Às vezes ela está sofrendo muito por causa de uma enfermidade, nunca se converteu a Cristo, infelizmente, de acordo com a Escritura, não somos nós que julgamos, é a Escritura que deixa isso claro. Na verdade, ela descansou fisicamente, né? Mas nós utilizamos. Nós costumamos, por exemplo, amenizar essa questão, onde os nossos cemitérios, né? Tem locais que as pessoas fazem cemitérios ajardinados, colocam flores, alguns locais fazem. Eu não sei como é que é na região de vocês, mas na minha região o pessoal fala catatumbas, né? Fazem aqueles negócios bonitos, põe mármore, põe até coisas hoje de vidro, douradas. Então, a gente tenta, de alguma maneira, amenizar esse impacto da realidade da morte, mas, de acordo com a Escritura, é algo inevitável. Quando nós tratamos de morte na Bíblia, nós temos que falar sobre a natureza da morte. O que é morte? De acordo com a Escritura, nós vamos ter, por exemplo, a morte física. A morte física é simplesmente o cessar da vida em nosso corpo físico. Então, Jesus falou disso quando falou da questão de não temer aquele que mata apenas o corpo, mas aquele que tanto faz matar o corpo como perecer no inferno a alma. O escritor de Eclesiastes vai dizer que no final de tudo, o pó volte à terra
de onde veio e o espírito volte para Deus que o deu. Então, a morte física é esse cessar da vida no corpo físico. Mas, de acordo com a Escritura, a morte física não é o fim da existência, certo? Nós temos que ter muito cuidado, porque por influência do que a gente chama de naturalismo, por influência dessa visão científica da existência humana, criou-se um jargão muito comum entre as pessoas de dizerem assim: olha, você tem que aproveitar melhor a sua vida, porque morreu, acabou. Essa expressão morreu, acabou, gente, ela não é bíblica. Por quê? Porque a morte, de acordo com a Bíblia, não é o fim da existência. De acordo com a Escritura, vida e morte são dois estados diferentes de existência. O que nós chamamos de vida física, terrena, é um estado de existência aqui. Mas com a morte, a existência não cessa. A pessoa que morreu, ela continua existindo, só que num estado diferente, certo? Então, essa é chamada de morte física. Mas a Escritura também vai falar da chamada morte espiritual. Se você lembrar o texto de Efésios 2, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos vivificou, ou ele vos deu vida. Então, quando Paulo diz ali, estando vós mortos nos delitos e pecados, ele não está falando da morte do corpo, da morte física. Ele está falando da morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A separação entre a pessoa e Deus. Então, qual é a melhor maneira de nós entendermos isso? Quando nós falamos de morte física e da realidade da morte, nós podemos dizer que o ser humano nasce para morrer. E, de fato, fisicamente, o ser humano nasce, mas a partir do ponto que ele nasceu, ele já nasceu para morrer. A morte física, eu posso dizer o seguinte, que todo ser humano nasce morto. Como é que é isso, pastor? Nasceu, está ali respirando, deram um tapinha, chorou, começa a sobreviver ali fora, e aí cresce, ele come, ele estuda, ele vai para todo canto, mas está morto. Espiritualmente falando, essa pessoa ela tem uma incapacidade de reagir às questões espirituais. Eu sempre digo que a melhor maneira de você entender a morte espiritual é você lembrar, você que hoje é convertida, lembrar de como você era antes da conversão. Antes da nossa conversão, nós não temos desejos espirituais, desejos de ler a Bíblia, de ir para um culto, de estar em momento de oração. Nós não tínhamos nenhum tipo de relação ou comunhão com o Criador. Essa é a morte espiritual. É exatamente essa perda total da sensibilidade a estímulos espirituais. É provável, não conheço praticamente a maioria de vocês, mas é provável que algumas de vocês tenham se convertido depois, já, quem sabe, na fase da adolescência, ou na fase da juventude, ou talvez até na fase adulta, mas você deve lembrar que antes da sua conversão, você não tinha sensibilidade às coisas espirituais. Então, você de repente começa, eu costumo brincar da seguinte maneira: uma coisa é você ver duas irmãs crentes, servas de Deus, conversando sobre as coisas espirituais. Elas se entendem, elas falam a mesma linguagem.
Agora, bota você que é convertida, salva em Cristo, conversando com uma pessoa que não conhece a Deus, que não é convertida, e você começa a tratar de coisas espirituais, a pessoa começa a olhar para você e ela não está entendendo nada do que você está dizendo, porque não é só a linguagem, é porque a realidade de Deus falou comigo, Deus ministrou ao meu coração, Deus não sei o que, ela vai olhar assim e dizer, essa pessoa deve estar louca, como assim? Deus está falando com ela direto. Ela não vai entender isso. Por quê? Porque está espiritualmente morta. Então isso é chamado de morte espiritual. E existe o terceiro tipo de morte na Escritura, que é chamada de morte eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 6 e 14, Apocalipse 21, 8, vai falar do lago de fogo que arde com enxofre, que é exatamente chamado de segunda morte. A morte eterna, gente, é o período infinito de punição e separação da presença de Deus. Ela não pode ser revertida. Então, se uma pessoa, no momento que ela morreu fisicamente, essa pessoa, se ela estiver espiritualmente morta, ela vai experimentar a morte eterna. Agora, se uma pessoa morreu fisicamente, mas ela estava em Cristo, ela não estava mais morta espiritual, ela não vai sofrer a morte eterna. Então, a morte eterna é a concretização do estado de perdição do indivíduo espiritualmente morto, certo? Então, quando se fala de morte, eu preciso entender que a Escritura fala da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. Muito bem, o próximo assunto, estou passando aqui rapidamente, né, como é a proposta, é chamado de estado intermediário, tá certo? Talvez nesse eu gaste aqui um pouquinho mais de tempo. O que é, pastor, o estado intermediário? Refere-se à condição dos homens entre a morte e a ressurreição, certo? Então é basicamente assim, qual a condição do indivíduo durante esse período? A gente escuta muito esse tipo de pergunta. Uma pessoa que morreu, como ela se encontra hoje? Aí tem as mais variadas respostas, mas normalmente não, pastor, a pessoa que morreu, ela está dormindo. E aí, quando Cristo voltar, ela vai ser despertada do sono. Então, a ideia que muitas pessoas têm é de que a pessoa morta, ela está em um estado de sono. E quando Cristo voltar, é como se alguém fosse lá, ei, acorda que Cristo voltou. E aí a pessoa desperta. Então, basicamente, essa é a ideia que algumas pessoas têm. Então, qual é a dificuldade dessa doutrina, gente? É a relativa escassez de referências bíblicas. Nós temos poucas referências bíblicas que tratam sobre o estado intermediário. E a outra questão é a controvérsia teológica em torno da doutrina. Então, eu quero apresentar rapidamente para vocês duas concepções correntes do estado intermediário. Primeiro é chamado de o sono da alma, tá certo? Talvez aqui, nesse ponto, algumas de vocês vão dizer, mas não é não, pastor. Eu já quero dizer para você que não é, certo? A doutrina do sono da alma diz o seguinte, que durante o período entre a morte e a ressurreição, a alma repousa no estado de inconsciência. Gente, quais são as bases bíblicas usadas para dizer que a alma está dormindo, de que a alma está repousando? É exatamente os textos em que Paulo fala sobre dormir. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos arrebatados. Os que dormiram em Cristo. Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme.
Então, o fato da Bíblia usar o verbo dormir ou adormecer para se referir à morte leva algumas pessoas a interpretar que na morte, até o dia da ressurreição, a pessoa está dormindo, certo? Mas eu queria que você entendesse, não se assuste com isso, mas a doutrina do sono da alma não é uma doutrina evangélica. A doutrina do sono da alma não é uma doutrina protestante, certo? A doutrina do sono da alma, ela é, antes de mais nada, das testemunhas de Jeová, e você vai ter a Adventista do sétimo dia, que vai tratar da extinção da alma. Os adventistas do sétimo dia entendem que quando uma pessoa morre, ela deixa completamente de existir, não sobra nada na morte. Já a testemunha de Jeová vai dizer que existe o sono. E, infelizmente, às vezes por falta de um bom discipulado, um bom ensino, alguns evangélicos entendem dessa forma. Por quê? Porque lê o texto onde a Bíblia diz: os que dormiram em Cristo, os que dormem no Senhor. Aí fala, por exemplo, em Atos 7,60, de Estevão, que foi apedrejado e adormeceu. Lá em João 11:11, Jesus vai dizer: Lázaro, nosso amigo, dorme. Em 1 Tessalonicenses 4, que a gente leu, Paulo vai usar o tempo inteiro os que dormem, os que dormiram em Cristo. Então, o tempo inteiro, por causa desse termo, se acredita nessa doutrina. Porém, não tem como, gente, sustentar a doutrina do sono da alma. Existem vários problemas com essa posição. Então, só para vocês terem uma ideia. Lucas capítulo 16. Ok? Se você quiser abrir, pode abrir, mas é só para você acompanhar, porque é um texto que todos nós já lemos. Lucas 16, 19 ao 31, vai falar da chamada parábola do rico e do Lázaro. Lembra disso? Então, aquele mendigo que estava lá todos os dias, era colocado à porta, mas o rico não dava nada e ele aproveitava das migalhas e os cachorros lambiam suas feridas e tal. Aí o texto diz que morreu Lázaro e foi levado para onde? Para o seio de Abraão. Aí diz assim: morreu também o rico. Aí diz assim: estando no inferno, por favor, gente, eu quero saber se alguém aí tem na sua Bíblia, na sua mão aí, uma Bíblia chamada NVI, Nova Versão Internacional. Alguém tem? Se alguém tiver, Eu vou pegar a minha, eu Eu tenho. tenho, pastor. tem NVI, pronto. Isso. A NVI, se você pegar aí Lucas capítulo 16 e você ler o versículo de número 22 e 23, veja o que é que está escrito aí. Lucas 16, verso 22 e 23. E na sua versão, como na minha, vai dizer no verso 23, no inferno. A NVI vai dizer o quê? No Hades. No Hades. Por incrível que pareça, irmãos, essa NVI, nesse versículo, está corretíssima. Porque o rico não foi para o inferno, ele foi para o Hades. Hades era o mundo dos mortos. E esse rico, se você ler aqui, primeiro, ele estava inconsciente, dormindo. Você vai ver que ele estava em tormentos. Você vai ver que ele
pede para Abraão mandar Lázaro lá molhar a ponta da língua dele com água, você vai ver que esse rico, ele lembra que ele tem na terra ainda quantos irmãos? 5 irmãos. E pede para que Abraão mande Lázaro ir lá avisar para os irmãos dele, para que aqueles irmãos não fossem para o mesmo lugar que ele estava. Quer dizer, ele estava consciente, totalmente consciente, que ele estava em um lugar de tormento, ele estava totalmente consciente de que havia deixado 5 irmãos na terra, que esses irmãos estavam num caminho errado e que pede para que eles sejam avisados para não irem para o mesmo lugar. Então, claramente aí, você não tem nem Lázaro dormindo no seio de Abraão, nem o rico dormindo no Hades. Você tem ambos totalmente conscientes. E você ainda tem Abraão, que já tinha morrido aí há séculos e que também está plenamente consciente. Ficou claro isso? Outro texto, Lucas 23, 43 e 46, é aquele momento em que Jesus foi crucificado e tinha 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda, lembram disso? E o texto vai falar de um deles que se arrependeu, e esse que se arrependeu disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que é que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Paraíso é a mesma palavra, a mesma expressão usada lá na parábola do rico e do Lázaro para seio de Abraão. Essa é a mesma ideia. E por fim, eu quero que você abra, agora sim, vamos abrir para lermos juntos, Apocalipse 6, verso 9 ao 11. Apocalipse 6 diz respeito à abertura do 5º selo. E o texto vai dizer que quando o Cordeiro abriu o 5º selo, no versículo 9, o que foi que João viu? Veja aí, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Mortos pelo quê? Mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Então, repetindo, o que foi que João viu aqui? As almas de mártires, de pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus. Agora veja o verso 10. Clamaram em grande voz dizendo. Aí eu pergunto, quem é que está clamando aqui? As almas que João viu. Elas estão clamando. O que é que elas estão clamando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não vingas nem julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A pergunta é, essas almas estão dormindo? Muito pelo contrário, elas estão clamando e estão conscientes que foram mortos, que foram assassinados, que tiveram seu sangue derramado e que até aquele momento Deus ainda não tinha julgado ou punido aqueles que tinham derramado o sangue deles. E no verso 11 vai dizer que a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, nós não temos aqui, nem na parábola do rico e do Lázaro, nem em Apocalipse 6, nós não temos almas dormindo. Nós temos almas de pessoas que haviam morrido plenamente conscientes. Ok? Então, não dá para sustentar a doutrina do sono da alma. E aí tem a famosa pergunta. Então, pastor,
O que é que eu faço com os versículos que dizem que os mortos estão dormindo? Os que dormiram em Cristo e tal. Gente, dormir ou sono deve ser entendido como um eufemismo para a morte física. Era uma maneira de se referir à morte física sem causar um impacto tão grande na pessoa que estava ouvindo. Aí se usava eufemismo. O texto que a gente pode mostrar isso é João capítulo 11. Por favor, abra sua Bíblia aí em João capítulo 11. João capítulo 11. Versículo de número 11. João 11, 11 diz assim: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará o quê? Salvo. Gente, como foi que os discípulos entenderam o verbo dormir que Jesus usou? Como é que eles entenderam isso? Se você observar, eles entenderam que Lázaro estava literalmente dormindo. Por isso que eles disseram: Senhor, então se ele está dormindo, então tá bom. Então está salvo, está tranquilo, porque ele está dormindo. Então eles entenderam literalmente como se Jesus estivesse falando literalmente do sono. Agora veja o verso 13. Jesus, porém, falara com respeito a quê? À morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então João vai explicar que os discípulos entenderam literalmente, como se Jesus estivesse falando do repouso do sono. Agora veja o verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então, esse é um versículo, é um texto que deixa claro que o verbo dormir ou adormecer é usado como uma figura de linguagem para a morte. Então, quando a Bíblia usa os que dormem, dormiram, adormeceu, está usando um eufemismo, uma figura de linguagem para se referir à morte, mas não está ensinando o repouso do sono ou o sono da alma. Ok? Muito bem. Vamos em frente, porque já são 21h08. Eu só tenho 22 minutos agora. Gente, há uma segunda teoria sobre o estado intermediário é o purgatório. Quem já foi católico romano e também quem não foi, certamente já ouviu falar do purgatório. Qual é a ideia do purgatório de acordo com a doutrina católica romana? É a condição do indivíduo, é determinado logo após a morte, na visão deles. Então, o que é que eles dizem? Se uma pessoa morreu no estado de impiedade, essa pessoa ela vai diretamente para o inferno. Então, na visão católica romana, se uma pessoa era muito má, muito perversa, muito imoral, praticou pecados chamados pecados capitais ou pecados imperdoáveis, essas pessoas vão diretamente para o inferno e elas estão irremediavelmente perdidas. Porém, eles dizem que o sofrimento dessa pessoa é proporcional à impiedade. Tipo assim, se ela fez muita coisa errada, maior sofrimento. Se ela fez coisas erradas, mas não tão muito, o sofrimento é um pouquinho menor. Mas quando acontecer a ressurreição, esse sofrimento vai se
intensificar. Então, eles dizem que aquelas pessoas que morreram em perfeito estado de graça e penitência, essas pessoas vão imediatamente para o céu. Vou dar um exemplo. Nossa geração alcançou, ou vivenciou, ou presenciou, testemunhou a morte de 2 papas. Eu acredito que a maioria aqui, ou pelo menos estava vivo, quando morreu o Papa João Paulo II. E agora, recentemente, morreu o Papa Francisco. Vocês, por acaso, ouviram falar de missa em favor da alma do Papa? Ou missa de 7º dia pelo Papa, ou missa de 30 dias pela alma do Papa, ou missa de 1 ano pela alma do Papa? Não tem. Por quê? Porque, obviamente, na perspectiva católica romana, o Papa, que é o representante maior da Igreja, morre em perfeito estado de graça. Se ele morre em perfeito estado de graça, então ele vai imediatamente para o céu. E onde é que entra o purgatório? Veja o que é que eles dizem. Que uma pessoa, ou aqueles que morreram em estado de graça, mas não espiritualmente perfeitos. Vamos dar um exemplo. Um católico, gente boa, que não era lá assim 100%, mas era uma pessoa que ia para a igreja, gostava de ajudar numa coisa ou noutra, um católico mais ou menos bom. Então ele não era um ímpio para ir direto para o inferno, ele não estava em perfeito estado de graça para ir direto para o céu, então ele estava ali meio no meio de campo, nem estava tão ruim nem tão bom. Então, quando ele vai, na perspectiva católica romana, para o Purgatório. purgatório, que, de acordo com a doutrina católica, o que é o purgatório? É um estado de punição temporária para aqueles que, deixando esta vida na graça de Deus, não estão inteiramente livres do que eles chamam de pecados veniais. Pecados veniais, gente, são pecados não tão graves. O que eles chamam de pecados perdoáveis. Um exemplo. Se você matou alguém, isso é um pecado capital. Mas se você não matou, mas xingou alguém e guardou um certo sentimento de ódio, isso é um pecado venial, no sentido de é perdoável. Então, na visão católica, aqueles que morreram, mas que ainda não estão livres dos pecados veniais, ou não pagaram tudo o que deviam por suas transgressões, aí essa pessoa vai para esse local chamado purgatório, que é um estado de punição temporária. Agora, enquanto essa alma está no purgatório, como é que se faz para ela sair de lá? Você sabe dizer? O que se faz para que aquela alma que foi para o purgatório saia de lá o mais rápido possível? Missa, né? Isso, então nós vamos ter aqui 3 meios para as almas saírem do purgatório o mais rápido possível para ir para o céu. O primeiro meio é chamado de missa. Por isso que tem missa corpo presente, missa 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano e ainda tem aquilo que alguns fazem no período chamado dia de finados. Outra coisa que pode ser feita, orações, orações em favor da alma do morto e obras. É mais ou menos assim, eu tenho um parente que morreu, mas não era lá 100%, mas também não era tão ruim assim, eu vou ajudar para ele sair mais rápido do purgatório. Como? Nós vamos juntar como família, vamos pagar para fazer a missa, vamos fazer orações por ele, tantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, vamos acender velas e vamos fazer algumas coisas boas para ajudar. Então, na perspectiva católica romana, quando a família, familiares ou pessoas aqui fazem isso,
ajuda essa alma a sair o mais rápido possível e ir para o céu. É problema essa doutrina, grave. Primeiro, qual é a base? Qual é o fundamento que eles vão usar para essa doutrina? Primeiro vem a tradição. A tradição antiga de orar, de celebrar missa e dar ofertas em benefício dos mortos. Segundo, a escritura. Eles usam dois textos da Bíblia que, segundo eles, prova a doutrina do purgatório. Certo? Por exemplo, Mateus 12, 32 e 1 Coríntios 3, 15. Abram aí para a gente ler esses dois textos, para poder a gente ver em que eles fundamentam essa doutrina do purgatório. Quem encontrou Mateus 12, 32, pode ler. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, eles usam esse texto, que está falando aí da blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus estava expulsando demônios, curando pessoas, e os fariseus estavam dizendo que ele estava fazendo isso pelo poder de Beelzebu e tal, e Jesus considerou isso uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que não é perdoado nem nesta vida, nem no mundo vindouro. Então, com base nisso, eles tiram a ideia de que existem pecados que só são perdoados depois da morte, só no outro mundo. Mas é isso que esse texto ensina? Não. Esse texto está ensinando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Ele não tem perdão sob hipótese alguma. E o outro texto que eles usam é 1 Coríntios 3,15. O que diz? Alguém pode ler? Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então eles usam esse versículo para dizer: contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Se você ler esse texto, a discussão aí é sobre a grande briga que estava tendo na igreja de Corinto, sobre a questão do eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e Paulo vai dizer aí que ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, na verdade, ele e Apolo eram apenas servos de Deus. Aquele povo era lavoura de Deus e eles eram cooperadores. A igreja era edifício de Deus e eles eram apenas cooperadores nessa grande construção. Então aí Paulo começa a falar sobre um líder, sobre o que esse líder está construindo a igreja de Deus. Que tipo de alicerce, de fundamento ele está usando? Então ele vai dizer de fundamento de prata, de ouro, fundamento de pedra, fundamento de palha, de feno, entendeu? Então, o assunto aí é sobre a liderança e sobre o que ele está construindo. Então, a ideia aí é que no dia do julgamento, Deus vai julgar de acordo com o tipo de fundamento que o líder estabeleceu para construir o povo de Deus, a igreja de Deus. E aquele que construiu sobre palha, diante do julgamento de Deus, não vai subsistir. Então não é a ideia de que você vai estar lá no fogo, sendo queimando, purificando para poder ir para o céu. Então é um versículo que não tem nada a ver. Mas eles utilizam a tradição, a escritura. E qual é o principal texto deles? Esse aqui. Tem um livro apócrifo chamado Segundo Macabeus. Lembrem que na Bíblia Católica tem 7 livros a mais e tem Segundo Macabeus. Então eles usam
Segundo Macabeus, capítulo 12, verso 43 ao 45, para dizer que esse texto ensina a doutrina do purgatório. Porém, gente, é um livro apócrifo, é um livro que nunca foi considerado sagrado, nunca foi considerado um livro canônico, um livro inspirado por Deus. Em outras palavras, a doutrina do purgatório, ela é muito complicada por algumas razões. Traz a ideia de salvação por obras. Então, se alguém é salvo porque o seu parente mandou rezar missa, mandou acender vela, porque fez orações, porque fez obras no lugar dela para ela ser salvo, então essa ideia de salvação por obras é contrário às escrituras. Paulo vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O outro problema é que o texto base principal está nos apócrifos. É um livro não considerado inspirado ou canônico pela igreja. E a inferência a partir de Mateus 12, 32 é um tanto forçada. E aí, gente, o conceito de purgatório implica uma salvação por obras. Então não dá para aceitar a doutrina do purgatório. E qual é a nossa proposta de solução para nós que somos evangélicos? Primeiro, o Hades, quando alguém morre, o Hades recebe os ímpios no período entre a morte e a ressurreição. Isso está em Lucas 16, que a gente leu, e Apocalipse 6, 8. E os justos que morreram em Cristo, são recebidos no paraíso. Aquilo que lá em Lucas 16 é chamado de seio de Abraão. Em Lucas 23, 43, Jesus falou para o ladrão da cruz: estarás comigo no paraíso. Então, os ímpios, quando eles morrem, vão para o Hades. Tem consciência de perdição, mas ainda não é o inferno, porque, gente, tem que acontecer ainda a ressurreição. E os justos vão para o paraíso, que Paulo vai tratar disso como estando ausente do corpo, mas na presença do Senhor. E em Filipenses 1, 23, Paulo vai deixar claro que ele prefere estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, obviamente, essa é o que nós acreditamos. Quando alguém morre, ela não fica dormindo e também não vai para purgatório. Os ímpios vão para o Hades, obviamente conscientes que estão perdidos, e vão aguardar a ressurreição para o julgamento. Os justos vão para o paraíso, já têm consciência de salvação, já usufruem da presença do Senhor, mas ainda vão ter que experimentar a ressurreição para poder entrar no estado eterno. Essa é a proposta de solução. Caminhando aqui para o final, porque nosso tempo já está acabando, eu só vou mencionar rapidamente o tema da segunda vinda. Ela é uma doutrina sobre a qual os teólogos mais concordam. Ela é a base, o fundamento da esperança cristã. Toda a nossa esperança está fundamentada na doutrina da volta de Cristo. É um evento que marcará o início da complementação do plano de Deus. E o próprio Jesus, ele promete várias vezes nos evangelhos que voltará. E aqui, gente, depois em casa vocês leem com tranquilidade, no Novo Testamento há várias e várias declarações acerca do retorno do Senhor. A segunda vinda. Pastor, só um minutinho. Se precisar Sim. passar uns 10 minutinhos, não tem nenhum problema, viu? Ok. Pode concluir com tranquilidade. Tá certo. A segunda vinda, nós vamos perceber que é um tema que dá muita ênfase e tem muita clareza na Escritura, o fato de que Cristo vai voltar. O que não é claro, gente? O que não é claro é exatamente o tempo em que ela vai acontecer, certo? Todos aqueles que tentaram marcar a volta de Cristo quebraram a cara. Eu não sei se vocês são desse tempo, eu sou, né? Que eu já estou aí com 52,
Mas no meu tempo, tinha aqueles que diziam que a 2000 chegará, mais de 2000 não passará. Isso tinha era coisa muito ensinada e tal. E chegou gente, assim, importante, que eu não vou dizer o nome aqui para não assustar vocês, gente importante no meio evangélico, que estava usando a parábola do bom samaritano, quando fala ali que o samaritano que pegou aquele homem que estava quase morto, colocou no seu animal, levou para a hospedaria e entregou 2 moedas para o dono da hospedaria cuidar do daquele homem ferido e disse que quando voltar, se fosse necessário, pagaria mais. Tinha gente no meu evangélico dizendo que essas 2 moedas era exatamente os 2000 anos que se passaria da igreja cuidando dos pecadores e quando Cristo voltar ia recompensar. E gente importante, eu não vou dizer o nome para vocês não ficarem frustrados com essa pessoa, tá bom? Não ficarem decepcionadas. Mas eu não sei se ela se retratou, não sei se ela pediu perdão, porque nós já estamos em 2025, né? 2000 já passou. Então o tempo não é claro. E Jesus disse: olha, gente, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem eu, filho do homem, no caso dele, quando estava aqui, nem os anjos, mas somente o Pai. Então, gente, por favor, nunca se deixem levar por qualquer tipo de ensino que tenta marcar uma data para a volta de Cristo. Todos que fizeram isso quebraram a cara. Em que sentido? Não se cumpriu. Ok? Então, o tempo exato nós não sabemos. Agora, Deus estabeleceu um tempo definido. Ele tem ciência plena de quando esse momento vai acontecer. Mas esse tempo não foi o quê? Não foi revelado. Jesus deixou claro que ninguém sabe. Ok? Esse fato explica o seu caráter o quê? Inesperado. E a necessidade de vigilância. Então, cada geração de cristão vive como se a volta de Cristo fosse na sua geração. Cada geração. E isso é próprio da profecia. Porque, para não correr aquele risco daquela geração relaxar. Então, cada geração vive aguardando essa volta. É dessa maneira que a Escritura coloca a volta de Cristo e fala da necessidade de vigilância. Então, eu só queria pontuar aqui o caráter da segunda vinda. Como é que ela vai ser? Primeiro, pessoal. Vocês vão lembrar que quando Jesus foi assunto aos céus, que os discípulos estavam olhando para as alturas, 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele voltará da mesma maneira que vocês o viram ir. Então será uma volta pessoal. Mas além de pessoal, a volta do Senhor será física. Gente, por favor, Jesus deixou claro. Se vier, olha, dizendo ele está lá no interior da casa, ele disse: não acreditem. Ah, ele está lá no deserto, ele disse: não acreditem. Por quê? Porque assim como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda, além de física, ela será o quê? Visível. Todo olho o verá. Pessoal, física e visível, mas também será inesperada. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, deixa isso claro. A necessidade de estar preparado, a necessidade de vigilância, porque na hora em que nem sequer imagineis, o Filho do Homem voltará. Então ela é inesperada. Ela será triunfante e gloriosa. Diz que o Senhor virá com canglor de grande trombeta, com os anjos, e será de forma extraordinária. Então, não acreditem em nenhum tipo de ensino que digam, ele já veio. Porque quando ele vier, ficará claro que ele já veio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, para as testemunhas de Jeová, Jesus já veio.
E onde é que ele está? Para as testemunhas de Jeová, Jesus está presente na torre de vigia, lá numa cidade dos Estados Unidos, em Brooklyn. Está lá presente. E quem viu? Só algumas pessoas viram. Jesus disse, olha, não dê crédito a esse tipo de ensino. Ok? Então vamos caminhar. Eu vou pegar aqui mais uns minutinhos de vocês. É uma discussão, gente, que existe aí, e a questão é com relação à segunda vinda. Ela será uma ocorrência única ou ela vai se dividir em duas etapas? Eu quero fechar minha aula aqui, não o assunto, porque tem mais, mas só a aula com essa questão. Por quê? Porque entre nós evangélicos, eu vou afunilar, entre nós, não só evangélicos, mas nós batistas, existe uma discussão se a vinda de Cristo será um evento único ou se será um evento dividido em duas etapas. Existem aqueles batistas que vão dizer o seguinte: a vinda de Cristo acontecerá em duas etapas: o arrebatamento e a revelação. O que eles vão dizer? Que no arrebatamento, Cristo virá para os santos, para a igreja. Ou seja, ele vem e arrebata a igreja de maneira invisível e o mundo não vai ver isso. Passados 7 anos, chamado de bodas do Cordeiro, ele virá com os santos. Isso agora de maneira visível. Então, essa visão, dentro de nós batistas, é chamada de pré-tribulacionismo. É a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Cristo vem de maneira invisível e arrebata a igreja. Depois de 7 anos, ele volta de maneira visível e implanta o milênio. Então, a vinda de Cristo é dividida em duas etapas. Nessa perspectiva, essa vinda de Cristo, ela é separada, essas duas etapas, por uma grande tribulação de 7 anos. Então, qual é a pregação mais comum entre nós batistas? Que a primeira etapa será secreta e iminente, ou seja, vai acontecer a qualquer momento, e livrará a igreja da tribulação. E a segunda etapa será óbvia, gloriosa, universalmente reconhecida. Essa é a doutrina mais disseminada entre os batistas nacionais, desde os nossos primeiros lá, Enéas Tonini, desde o Zé Rego Nascimento, o Rosivaldo de Araújo, aquela turma toda mais antiga, eles tinham essa doutrina de uma maneira muito forte, chamada pré-tribulacionismo. Mas existe hoje, entre nós batistas, uma outra concepção de que a vinda de Cristo, ela será um evento unificado. Não é dividida em duas etapas. Por quê? Porque é difícil eu provar uma vinda invisível. Todas as vezes que a Bíblia fala da vinda de Cristo, diz que todo olho o verá. Então, por causa disso, alguns pastores batistas mais dessa nova geração, e eu me incluo nessa nova geração, já pensa um pouco diferente com relação aos primeiros batistas nacionais, que são chamados de pós-tribulacionistas, que entendem que Cristo virá uma única vez, de maneira visível, no final da grande tribulação, para arrebatar a sua igreja. Ok? Então, isso é de forma resumida. Então, meu tempo acabou. E aí, algumas coisas vocês vão precisar ler com mais calma. Está aí o material que vocês receberam. E nesse material tem tudo que eu apresentei aqui para vocês e mais alguma coisa.